mais uma derrota dentro de 2 jogos, 2 derrotas. Queria que você fizesse uma avaliação desse jogo e também entender as suas substituições, né? Porque você já ia fazer a substituição ali do Júlio e também do Fabinho antes mesmo do gol. Por que não ter entrado com os 2 jogadores antes e por que também ter tirado o Guilherme Escuro, que estava numa posição improvisada, poderia ter passado para o meio de campo? Queria entender isso de você e boa noite. Boa noite. A gente está num momento complicado, né? Então a gente tem que avaliar todo o processo e as 2 partidas que a gente jogou, né? O primeiro jogo sofremos um gol contra, né? Que isso aí mexe com o lado emocional da equipe e aí a gente consegue empatar e sofremos a derrota. Chegamos aqui, como você falou, escuro improvisado, né? O Ferrari tinha acabado de chegar, a gente também tem que entender o contexto. O Ferrari estava treinando no Confiança, mas não estava jogando. Todo mundo viu que ele jogou de maneira muito sacrificada. A gente temia bastante, até se ele conseguiria terminar o jogo. E também uma possível lesão, até porque é um jogador que está há algum tempo sem fazer uma partida oficial. Então a avaliação da comissão é que ele não tinha condições, né, de jogar 90 minutos. Então, era uma substituição que a gente faria com certeza no segundo tempo, só que com o decorrer da primeira parte ali, apesar da gente ter tido chance logo no começo do jogo com o Maicon, né, com Gilvan e outros momentos também ali, e a gente não conseguiu fazer o gol, eu entendi que aquele ali era um momento de fazer a mudança. Com a falha de Escuro, que é normal, tá? Quem está jogando comete falha, faz parte. Eu entendi que isso aí poderia mexer um pouquinho com a confiança do jogador. Pedro estava muito bem, um jogador com a intensidade muito alta, o Memo também. Então, eu optei pela saída do Escuro e a entrada do Ferrari. O Jefferson já com amarelo também, né? A torcida pegando um pouco no pé, lógico que isso aí não é o principal motivo, mas eu também entendia que o Fabinho não tinha condições de jogar 90 minutos, mas que treinou muito bem. Optei por essas 2 mudanças. Então, assim, eu acho que até surtiu efeito, melhoramos um pouco no primeiro tempo, conseguimos fazer o gol do empate. No segundo tempo voltamos também com intensidade, jogando bem, tivemos outras chances com o Gilvan, infelizmente a bola não entrou e aí depois faz parte, né? Numa falha ali de posicionamento da gente, a bola um bate e rebate, sobra no pé do Souza, às vezes é o momento do futebol também, é complicado, a bola sobra no pé do adversário, que não foi um passe, né, uma situação de criatividade, de passe, foi uma situação meio que achada, e a bola entra. Então, muitas vezes é o momento da equipe mesmo. Então, a explicação para as 2 mudanças e o de não entrar com o Ferrari logo no começo é essa, porque a gente entendia que talvez ele não conseguisse manter a intensidade e quem prestou atenção no jogo no segundo tempo viu que o Júlio já ficou um pouco sobrecarregado, até no final do segundo tempo mesmo, assim que a gente faz o gol, tem um lance em cima dele que ele não consegue, né, correr atrás do jogador do Souza, porque eu acho que já estava até um pouco abafado. Aí vem no intervalo, ele consegue respirar, volta um pouquinho mais, mas era um jogador que precisava de mais tempo, de mais ritmo, e por isso que eu não comecei jogando não entrei com ele e depois eu optei pela substituição. Essa derrota do Campinense para a equipe do Souza foi mais mérito do Souza ou porque o Campinense começou bem no primeiro tempo, mas caiu muito em produção? Mais uma vez a gente fez um primeiro tempo bom. Nós tivemos chance de fazer gols, né, no primeiro tempo, assim como foi o jogo contra o Nacional, e infelizmente não matamos. É o que eu falo, às vezes a gente chega num momento, a confiança da equipe, né, de jogar por dentro, de sair jogando, de dar um passe, né, e às vezes até a ansiedade também de querer ajudar. O primeiro momento o Pedro teve uma bola que a gente tem alguns companheiros livres, ele chutou na ânsia de querer ajudar. Depois também o Maicon tinha o Gilvan livre e também na ânsia de querer ajudar a equipe, de fazer o gol, e não tomamos as melhores decisões, infelizmente, né, mas faz parte, como eu falei, às vezes é o momento, é a confiança da equipe, é a confiança do jogador, que esse momento aí traz consigo, e infelizmente a gente não conseguiu, né, manter aquele ímpeto que fez a gente perder esses gols. E aí quando a gente, assim como no jogo contra o Nacional, toma um gol,
né, de uma falha individual, mais uma vez, acontece, no jogo anterior foi um gol contra, nesse foi uma situação que a bola no pé da gente, a gente perde para o adversário, então isso abala um pouco mais a nossa confiança, e depois a gente não conseguiu, mas mesmo assim empatamos, no segundo tempo começamos bem, e infelizmente levamos o gol, e aí depois realmente foi uma ducha de água fria, a equipe já não conseguia reagir, e agora é trabalhar para que a gente possa fazer boas partidas aí nessas 3 que vem, consiga pontuar. Sabemos que não depende só da gente, mas quem veste essa camisa do Campinense tem que honrar o tempo todo, independente do momento que a gente está vivendo. Bom, professor, na tua entrevista coletiva de apresentação, também o colega Afonso, da CBN, ele perguntava sobre os 5 jogos, qual foi a somatória, se você tinha olhado a tabela antes de aceitar o convite do Campinense, que era antes do jogo contra o Nacional, que a gente tratava como jogo de decisão, e você até não gostou desse termo, o jogo de decisão, que seria a somatória dos 5 jogos. 2 já foram, são 3 jogos, a diferença de 6 pontos. Como passar para o torcedor acreditar que a temporada do Campinense acabou? Olha, matematicamente a gente tem chance. No futebol a gente já viu muitas situações como essa, se a gente for parar para pensar, todos os dias acontece, né, milagre no futebol. A palavra que a gente tem que utilizar é essa, porque realmente a situação ficou difícil em termos de matemático, mas existe a possibilidade ainda. A gente tem 9 pontos para disputar. Nesse grupo, historicamente, quem faz 21 pontos classifica, então é onde a gente pode chegar com 21 pontos. Temos alguns confrontos diretos, tem vários jogos para acontecer que podem ser que essa equipe não pontue vencendo, né, empatando, e isso aí nos dá a condição. Naquele momento ali, realmente todo jogo é decisivo, na verdade, mas eu não encarava como vida ou morte, porque se a gente perdesse, como a gente perdeu, mas ganhasse esses 4 e fizesse 24 pontos, ou até 22 com um empate, a gente estava classificado, 22 pontos está classificado. Então, por isso que eu não colocava para os jogadores esse termo, jogo de vida ou morte. Mas era um jogo importante, 5 partidas decisivas. Então, agora, como eu falei, é acreditar no processo que a gente está vivendo, né? Não é fácil, mas a gente tem chance ainda, matemática, de classificar. E como eu falei para os jogadores ali, agora a gente tem que honrar a camisa que a gente veste, né, buscar essas 3 vitórias, né, para que a gente possa, mesmo não classificando, que a gente tem ainda condições, mas que a gente possa honrar essa camisa, honrar o trabalho que essa diretoria faz, porque eu sei que está sendo muito criticada, mas eles fazem de tudo para que a gente tenha o máximo, né, dentro das condições do Campinense, salário e dia. Então, assim, trabalhar muito essas semanas para que a gente possa terminar a competição, classificando ou não, de maneira honrosa.